E se eu te dissesse que dentro do seu próprio corpo existe uma fonte de energia tão poderosa que pode influenciar diretamente a sua vitalidade, a sua clareza mental e até a forma como você envelhece, mas que, na maior parte do tempo, você está desperdiçando sem nem perceber, não é algo visível, não é algo que você consegue medir facilmente, mas está aí, todos os dias, sendo gerado dentro de você e sendo usado da forma mais básica possível, como se você tivesse acesso a um recurso extremamente valioso e estivesse utilizando apenas uma pequena parte do que ele realmente pode fazer. E o mais curioso é que por muito tempo esse conhecimento não era comum. Ele não era ensinado de forma aberta. Civilizações antigas, mestres espirituais e tradições milenares tratavam isso como algo sério, quase sagrado, porque entendiam que essa energia não servia apenas para um propósito biológico. Ela tinha um potencial muito maior. Só que com o tempo, isso foi sendo ignorado, simplificado, reduzido a algo comum. E hoje, a maioria das pessoas vive completamente desconectada desse entendimento. Elas sentem os efeitos: cansaço constante, mente confusa, falta de energia, perda de vitalidade, mas não fazem ideia da raiz disso. E é exatamente aqui que começa a virada. Porque no momento em que você entende o que realmente está acontecendo dentro de você, tudo muda. A forma como você se enxerga muda. A forma como você usa sua energia muda. E aos poucos, a forma como o seu corpo responde também começa a mudar. Mas antes de qualquer técnica, antes de qualquer prática, você precisa entender uma coisa simples. Isso que você carrega dentro de você não é algo comum. E a forma como você lida com isso define muito mais do que você imagina. E isso não é uma ideia nova. Muito pelo contrário, esse tipo de conhecimento já era conhecido há milhares de anos por civilizações que observavam a vida com muito mais profundidade do que fazemos hoje. Mestres taoístas, alquimistas e tradições antigas dedicaram anos, às vezes uma vida inteira, para entender como o corpo humano realmente funciona além do óbvio. E todos eles chegaram a um ponto em comum: existe uma energia dentro de nós que sustenta tudo. Os taoístas chamavam essa energia de essência vital, algo que nasce dentro do corpo, principalmente na região mais baixa do abdômen, e que está diretamente ligado à energia sexual. Mas diferente do que a maioria das pessoas pensa hoje, eles não viam isso apenas como algo ligado ao prazer ou à reprodução. Para eles, essa era a forma mais concentrada de energia que o corpo produz, uma espécie de combustível primário capaz de influenciar não só o físico, mas também a mente e até o estado emocional. E o mais interessante é que essa ideia não existia só em uma cultura. Na Índia, práticas como o Tantra e o Yoga também falavam sobre essa mesma energia, apenas com outros nomes. No hermetismo europeu, essa força aparecia simbolicamente como elementos que precisavam ser refinados. Em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas, a mensagem era a mesma, só que expressa de formas diferentes. Mas aqui entra um detalhe importante. Esse conhecimento nunca foi tratado como algo comum. Ele era passado de forma seletiva, muitas vezes de mestre para discípulo, porque exigia disciplina, consciência e responsabilidade. Não era algo que se aprendia por curiosidade, era algo que se praticava com intenção. E com o tempo, conforme o mundo foi ficando mais superficial, esse tipo de ensinamento foi sendo deixado de lado. Foi simplificado, distorcido ou simplesmente esquecido. Hoje, a maioria das pessoas vive sem nem imaginar que carrega dentro de si algo que para os antigos era considerado a base de toda a vitalidade. E é exatamente por isso que entender isso agora muda tudo. Porque não é apenas aprender algo novo, é recuperar algo que já fazia parte do conhecimento humano há muito tempo, mas que foi perdido no caminho. E é justamente aqui que entra o ponto que quase ninguém percebe, porque o problema não está na falta de energia, mas na forma como ela está sendo usada. O seu corpo produz essa força constantemente, todos os dias, só que na maioria das vezes ela é direcionada apenas para um único caminho, o mais básico possível. E quando isso acontece de forma repetida, sem consciência, o que deveria ser uma fonte de fortalecimento acaba se tornando um desgaste silencioso. Pensa nisso com calma. O corpo precisa de uma quantidade enorme de recursos para gerar essa energia. Não é algo simples. Envolve processos internos complexos, consumo de nutrientes, regulação hormonal, tudo trabalhando junto. E quando essa energia é constantemente liberada sem nenhum tipo de controle ou reaproveitamento, o organismo entra em um ciclo de reposição contínua. Ele produz, perde de novo,
E aos poucos, isso começa a ter um custo. E esse custo nem sempre aparece de forma óbvia no começo, mas com o tempo, ele começa a se manifestar. Cansaço mais frequente, dificuldade de concentração, sensação de mente pesada, queda na motivação, perda de vitalidade física, como se algo estivesse sendo drenado aos poucos. E o mais curioso é que a pessoa tenta resolver isso de fora para dentro. Busca estímulos, tenta compensar com café, distração, descanso, mas a raiz continua ali, intacta. Porque o que está acontecendo não é falta de energia, é desperdício. E isso muda completamente a forma de enxergar a situação. Porque se o problema fosse a ausência, a solução seria buscar mais. Mas aqui não. Aqui, a solução começa quando você para de perder o que já tem. Quando você começa a perceber que existe um recurso sendo gerado dentro de você que poderia estar sendo usado de forma muito mais inteligente. E esse é o tipo de erro que passa despercebido por anos. Porque ele não é ensinado, não é falado, não é questionado. Ele simplesmente acontece, até que os efeitos começam a ficar evidentes demais para ignorar. Mas aqui é onde tudo começa a mudar de verdade. Porque existe uma possibilidade que a maioria das pessoas nunca sequer considera. E se, ao invés de simplesmente liberar essa energia, você aprendesse a direcionar ela de outra forma? E se aquilo que hoje é usado apenas de maneira automática pudesse ser transformado em algo que fortalece o seu corpo, clareia a sua mente e aumenta a sua vitalidade? Os antigos mestres enxergavam exatamente assim. Para eles, essa energia não precisava sair do corpo o tempo todo. Ela podia ser elevada, recirculada, refinada, como se fosse possível pegar essa mesma força que cria vida fora e usar ela para gerar vida dentro, não no sentido literal, mas no sentido de regeneração, de fortalecimento, de expansão interna. E isso muda completamente o jogo, porque quando essa energia deixa de ser apenas descarregada e passa a ser direcionada para dentro, ela começa a alimentar outras partes do sistema. O cérebro, os órgãos, o sistema nervoso, tudo começa a receber uma espécie de nutrição mais profunda. E com o tempo, isso começa a refletir de forma muito clara. Mais disposição, mais foco, mais estabilidade emocional, mais presença. É exatamente essa retenção e transformação da energia que eleva a sua frequência interna e, com isso, muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Porque quando você começa a operar nesse estado mais elevado, você naturalmente passa a atrair situações, oportunidades e pessoas que estão alinhadas com isso. Só que aqui existe um detalhe que muita gente ignora. Não é só guardar energia e esperar que tudo aconteça sozinho. Existe um jeito certo de fazer isso. Existe uma sequência, um processo que organiza a sua mente, o seu estado emocional e a forma como você direciona essa energia, porque é isso que realmente transforma essa força interna em resultado externo. Sem isso, a pessoa até acumula energia, mas não consegue canalizar para aquilo que deseja. Então, se você quer usar isso da forma certa, se você quer atrair dinheiro com mais facilidade, construir um relacionamento saudável e alinhado, e até melhorar a sua própria saúde de dentro para fora, existe um caminho mais estruturado para isso. Esse caminho está no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Esse livro vai te mostrar exatamente como transformar essa energia em direção, em clareza e em manifestação real, de forma simples, prática e direta. E se você realmente ler com atenção e aplicar o que está lá, você começa a perceber que aquilo que parecia difícil começa a acontecer de forma muito mais natural. Porque você deixa de tentar forçar as coisas e passa a alinhar o que está dentro com aquilo que você quer viver fora. Agora, quando você entende que tem esse tipo de controle, você deixa de ser alguém que reage ao próprio corpo e passa a ser alguém que conduz. Você começa a perceber que não está preso a um padrão automático, que existe escolha, que existe direção. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação, porque a partir do momento em que você percebe que pode transformar essa energia, você já não consegue mais ignorar o potencial que existe dentro de você. E quando você começa a entender isso, entra em um nível mais profundo ainda, porque não se trata apenas de guardar energia, mas de transformar ela. Os antigos descreviam esse processo como uma verdadeira alquimia interna, uma mudança de estado, como se essa energia, ao invés de ser usada de forma bruta, passasse por um refinamento e se tornasse algo mais sutil, mais poderoso e mais útil para o corpo e para a mente. Eles explicavam isso em etapas. Primeiro, essa energia mais densa,
Aquilo que está ligado ao físico, ao instinto, ao impulso, começa a ser convertida em uma forma mais dinâmica, mais fluida, uma energia que circula pelo corpo, que alimenta os sistemas internos, que fortalece os órgãos e equilibra as funções. E com o tempo, esse fluxo continua se refinando até atingir um nível ainda mais elevado, algo mais ligado à consciência, à clareza mental, à percepção. Pode parecer abstrato no começo, mas quando você traduz isso de forma simples, faz sentido. A mesma energia que poderia ser dispersa passa a ser usada para fortalecer o seu próprio sistema. Ela sobe, se distribui, se integra e começa a sustentar o seu corpo de uma forma diferente. Não apenas no nível físico, mas também no emocional e mental. E existe um detalhe importante nisso tudo. Esse processo não acontece automaticamente. Ele exige intenção, exige presença, exige que você participe ativamente. Porque sem isso, o corpo continua operando no modo padrão, repetindo os mesmos ciclos de sempre. Mas quando você começa a aplicar isso de forma consciente, mesmo que aos poucos, o efeito é acumulativo. Pequenas mudanças começam a surgir. Você percebe mais energia ao longo do dia, mais clareza nos pensamentos, mais controle sobre impulsos que antes pareciam automáticos. E isso vai se somando, criando uma base diferente dentro de você. E é por isso que os antigos tratavam isso com tanto respeito. Porque eles entendiam que não era apenas uma técnica, era uma forma de reconfigurar a própria forma de viver. E se você olhar isso com um pouco mais de atenção, vai perceber que essa ideia não é apenas espiritual. Ela também tem uma base lógica muito clara dentro do próprio funcionamento do corpo. Porque essa energia que estamos falando não surge do nada. Ela é produzida através de processos reais, físicos, que envolvem hormônios, nutrientes e um esforço constante do organismo para manter tudo equilibrado. O corpo utiliza uma quantidade significativa de recursos para gerar essa energia. É como se fosse um investimento interno. Ele direciona vitaminas, minerais, energia metabólica, tudo para sustentar esse processo. E quando isso acontece de forma repetida, sem consciência, o organismo precisa constantemente repor o que foi perdido. E essa reposição contínua começa a gerar desgaste. Isso afeta diretamente o sistema hormonal, que é responsável por regular praticamente tudo: crescimento, disposição, humor, foco, até a forma como você reage emocionalmente. Quando esse sistema começa a ficar sobrecarregado, os sinais aparecem. E não são sinais místicos. São sinais reais: cansaço, irritação, falta de clareza, queda de energia ao longo do dia. Agora pensa no contrário. Se, ao invés de simplesmente perder essa energia, você começa a reaproveitar ela, o corpo deixa de entrar nesse ciclo constante de reposição. Ele passa a ter mais recursos disponíveis, mais estabilidade, mais equilíbrio, e isso se reflete diretamente na forma como você se sente e funciona. É como uma bateria. A maioria das pessoas vive descarregando o tempo todo e tentando compensar isso com estímulos externos. Mas quando você aprende a manter e redistribuir essa energia, você começa a operar com uma carga muito mais alta. E essa carga não vem de fora, ela vem de você. E é aqui que esse conhecimento deixa de ser apenas uma ideia interessante e passa a fazer sentido de verdade, porque você começa a entender que não está lidando com algo abstrato, está lidando com um recurso real que influencia diretamente a sua qualidade de vida. E quando isso fica claro, a forma como você se posiciona diante disso muda completamente. E agora que você entende como essa energia funciona, entra a parte que realmente faz diferença: como aplicar isso na prática. Porque sem aplicação, tudo isso continua sendo apenas teoria. E o ponto aqui não é complicar, é simplificar o processo ao máximo, para que você consiga usar isso no seu dia a dia sem depender de nada externo. Tudo começa com algo muito básico, mas extremamente poderoso: a forma como você respira. A maioria das pessoas respira de forma curta, superficial, sem nem perceber. Mas quando você começa a respirar de forma mais profunda, direcionando a atenção para a parte baixa do abdômen, algo muda. Essa região, que os antigos chamavam de centro de energia, começa a ser ativada, e isso por si só já altera o estado do corpo e da mente. A partir disso, entra um segundo ponto simples: a contração consciente da região inferior do corpo. É um movimento leve, quase imperceptível, mas que tem um efeito direto na circulação dessa energia. Quando você combina essa contração com a respiração, você começa a criar um fluxo. Não é algo que você vê, mas você sente. Um calor leve, uma sensação de movimento interno.
como se algo estivesse sendo direcionado. E então vem a parte mais importante, a condução. Porque não basta apenas gerar energia, é preciso saber para onde ela vai. Com a respiração e a atenção, você começa a guiar esse fluxo pelo corpo, subindo pela região da coluna, passando pelo peito, chegando até a cabeça e depois descendo novamente pela parte frontal. Esse movimento cria um circuito, um fluxo contínuo, que impede que a energia fique acumulada ou dispersa. No começo pode parecer estranho, pode parecer que você não está sentindo nada, mas com o tempo, isso muda, a percepção aumenta, o corpo responde e o que antes parecia abstrato começa a se tornar algo concreto, presente. E é isso que faz essa prática ser diferente, porque ela não depende de nada externo, não precisa de equipamentos, não precisa de ambiente específico, só precisa de consistência. Pequenos momentos ao longo do dia já são suficientes para começar a perceber a diferença. E quando isso vira parte da sua rotina, o efeito deixa de ser pontual e passa a ser constante. E é exatamente aqui que muita gente se perde, mesmo depois de entender o conceito e até começar a praticar. Porque existe uma diferença muito importante que, se não for compreendida, pode travar todo o processo. Acumular não é o mesmo que transformar. Muita gente começa a reter essa energia, mas não sabe o que fazer com ela depois. E aí o que acontece? Em vez de gerar vitalidade, começa a gerar desconforto. Irritação, ansiedade, tensão no corpo, dificuldade para dormir, como se algo estivesse preso ali dentro. E isso acontece porque a energia não foi feita para ficar parada. Ela precisa circular. Os antigos já falavam sobre isso de forma muito clara. Eles diziam que essa energia é como água. Se ela flui, ela nutre. Se ela fica parada, ela apodrece. Isso vale exatamente aqui. Não basta reter, é preciso mover, direcionar, distribuir. E tem outro ponto que faz muita diferença, o estado emocional. Durante a prática, se você está ansioso, tenso, com a mente acelerada, essa energia absorve isso. Ela não é neutra. Ela responde à forma como você está por dentro. Então, se você pratica de forma agitada, carregada, o resultado não é o mesmo. Por isso, a intenção importa. A forma como você respira, a qualidade da sua atenção, o nível de presença, tudo isso influencia diretamente o efeito. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala: equilíbrio. Não se trata de nunca liberar essa energia. Isso também gera desequilíbrio. O excesso, seja de retenção ou de liberação, quebra o funcionamento natural do corpo. O ponto está em encontrar um ritmo que funcione para você. Um ponto onde você não se sente drenado, mas também não se sente sobrecarregado. E isso não vem de regra externa, vem de percepção. Você começa a observar como se sente depois de cada escolha. Se está mais leve, mais estável, mais presente, ou se está mais cansado, mais disperso. E com o tempo, você ajusta. Vai entendendo o seu próprio ritmo. E é exatamente aqui que a prática deixa de ser algo mecânico e começa a se tornar consciente, porque você não está mais apenas repetindo algo. Você está entendendo o que está acontecendo dentro de você. E quando você começa a aplicar isso de forma consistente, mesmo que seja simples, os efeitos começam a aparecer de um jeito que não dá mais para ignorar. Não é algo instantâneo, não é um resultado mágico de um dia para o outro, mas é perceptível. Pequenas mudanças que vão se acumulando e, aos poucos, transformam a forma como você vive o seu próprio corpo. Você começa a acordar com mais disposição, a mente fica mais clara, menos dispersa. Aquela sensação de estar sempre cansado, sempre sem energia, começa a diminuir, e não porque você está descansando mais ou fazendo algo externo, mas porque o seu corpo está funcionando de forma mais eficiente por dentro. E isso reflete em tudo, na forma como você pensa, nas decisões que você toma, na sua presença quando está falando com alguém, até na forma como as outras pessoas te percebem. Existe uma diferença sutil, mas real, como se você estivesse mais inteiro, mais centrado. E isso não vem de esforço, vem de alinhamento. Com o tempo, você começa a perceber também um aumento no controle. Coisas que antes eram automáticas, impulsos, reações, hábitos, passam a ser mais conscientes. Você não é mais arrastado por eles. Você observa, entende e decide. E isso muda completamente a dinâmica interna. E talvez o mais importante, você começa a sentir uma espécie de estabilidade. Não aquela estabilidade externa que depende de circunstâncias, mas uma estabilidade interna. Uma base mais firme.
como se, independentemente do que acontece fora, você mantivesse um certo nível de equilíbrio por dentro. E tudo isso começa com algo simples, com pequenas práticas feitas de forma consistente, com atenção. Não precisa exagerar, não precisa transformar isso em algo complexo. O que realmente faz diferença é a constância. É repetir o básico todos os dias, até que isso deixe de ser algo que você faz e passe a ser algo que faz parte de você. Porque quando isso acontece, não é só o seu corpo que muda, é a forma como você vive. E no final, tudo isso leva a um ponto que vai muito além de qualquer técnica ou prática isolada. Porque o que começa como um simples ajuste na forma como você usa a sua energia acaba se tornando uma mudança na forma como você enxerga a si mesmo. Você deixa de se ver como alguém que está reagindo o tempo todo ao que sente e passa a se ver como alguém que entende, direciona e conduz o próprio estado. E isso muda completamente a relação que você tem com o seu corpo, com a sua mente e com a sua própria vida. Porque quando você percebe que essa energia sempre esteve dentro de você e que o que faltava não era força, mas consciência, algo se encaixa. Aquela busca constante por mais estímulo, mais motivação, mais coisas externas, começa a perder força. Não porque o mundo externo deixa de existir, mas porque você já não depende dele da mesma forma. E é aqui que surge algo que os antigos valorizavam acima de tudo: autonomia. A capacidade de gerar dentro de si o estado que você antes buscava fora. Clareza, presença, energia, equilíbrio, tudo começa a vir de dentro. E isso não te torna alguém isolado, te torna alguém mais inteiro. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. Isso não é algo que você aprende uma vez e pronto. Não é algo que você faz por alguns dias e já transforma tudo. É um processo, um caminho, algo que se constrói com prática, com atenção, com consistência. E quanto mais você aprofunda, mais percebe que ainda existe muito além do básico. E é exatamente por isso que quem realmente entende isso não trata como curiosidade. Trata como domínio, porque no momento em que você aprende a trabalhar com essa energia, você não está apenas melhorando a sua disposição ou o seu foco. Você está acessando uma parte de você que sempre esteve ali, mas que a maioria nunca aprende a usar. E isso muda tudo, porque você deixa de viver no automático e passa a viver com direção. E quando isso acontece, a forma como você se move no mundo nunca mais volta a ser a mesma.